Eu estou aqui com a oração da cerca de espinhos, que é uma oração que é baseada no livro de Oséias, onde Oséias, que é o profeta do Senhor, ele foi-lhe mandado, foi-lhe pedido, em primeiro lugar, quando ele começou seu ministério de profeta, Deus lhe pediu para se casasse com uma mulher adúltera, uma mulher de adultério, né? Representando assim o povo, a nação de Deus, representando assim a igreja de Deus, que é um povo adúltero, que tem traído todos os princípios e bases bíblicas. Então, como Deus ali, através dessa oração que alguém criou, né? Alguém conseguiu tirar essa oração do livro de Oséias e outros textos e fazer a oração que a gente vai estar orando daqui a pouco. E essa oração ela nos faz cercar com espinhos, né? Com cerca de espinhos, o cônjuge, a igreja, o povo santo de Deus, aonde não é o inimigo que o ataca, mas é o próprio Senhor que permite que o inimigo o ataque, porque são julgamentos de Deus contra essa mulher, essa nação adúltera, que tem corrido após outros ensinos que não são a verdadeira doutrina do Senhor. Então, repudiar um adúltero ou uma adúltera é o mesmo que descartar a menina dos olhos de Deus. Então você deve orar por ela, deve buscar por ela, assim como fez o profeta Oséias pela mulher adúltera, que ele teve 3 filhos com ela e depois ela o abandonou para viver com seus amantes, como está no livro de Oséias, né? Capítulo 2, por aí, né? Ela começa assim: Senhor, eu te peço que revistas a minha esposa, o meu esposo, com as suas armaduras e derrama o teu sangue sobre o dele. Então, o muro de sangue, ele tem uma base bíblica, o muro de sangue ele cerca o cônjuge para que o mal não lhe ataque, mas somente a justiça de Deus se aproxime dessa pessoa, então ele se torna invisível, né? E blinde-o com teu sangue, e o faça invisível no reino dos espíritos e aos olhos de Satanás e seus demônios. Então, todo o trabalho maligno de feitiçaria que o amarrava, ele fica quebrado, porque o sangue de Jesus, ele quebra todo feitiço. Então, essa pessoa fica à mercê da justiça de Deus, né? Então, foi o que aconteceu com a amada do Senhor e com a mulher de Oséias. Em nome de Jesus eu repreendo e anulo toda ação de espíritos dominadores de mente que estejam controlando a mente do meu esposo, da minha esposa. E em nome de Jesus eu paraliso toda ação demoníaca desses espíritos dominadores de mente e eu os expulso em nome de Jesus. Soltem a mente do meu esposo, da minha esposa. Peguem toda a obra de macumbaria e todo encantamento, né? E todo grilhão, e toda algema, e toda coleira, e toda bola de ferro, e toda corrente, e toda mentira, todo sentimento de frieza sexual, e toda palavra de maldição, e toda oferenda, e saiam agora, em nome de Jesus. Ali ela juntou com a oração de repreender obras satânicas, obras de macumba, de feitos incensos. Então ela juntou ali que tudo isso que é do mal saia, está repreendido e seja anulado, né, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. E peço ao doce Espírito Santo que preencha a mente do meu amado do esposo ou esposa com a essência de Cristo e coloca toda a bagunça na sua mente em ordem e de acordo com a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Então, que os ensinamentos de Cristo, que o meu esposo
tem que ter a mente de Cristo, assim como é a igreja. A igreja é a mente de Cristo, assim também o meu esposo tem a mente de Cristo e a minha esposa tem o corpo da noiva santa imaculada que Jesus purificou. Então eu exijo ali a concretização desse casamento santo e sagrado que existe na Bíblia, né? Que o homem deve se comportar como mente do casal, tendo a mente de Cristo, e a mulher como um corpo santo, puro, imaculado, como é a igreja de Cristo, por qual Jesus deu a vida para purificar e santificar a noiva, né? E coloque toda a bagunça em ordem na mente, de acordo com a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Elevo todo o pensamento de meu esposo cativo à mente de Cristo. Então, a mente do meu esposo, a minha esposa, fique cativo à mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é que vai limpar a mente dele. Porque o inimigo já não toca mais, já não mexe mais, você já repreendeu e já colocou a cerca de espinhos ali. E assim, levo todo o pensamento do meu esposo cativamente de Cristo, ensine-o que o pecado é pecado, né? Que ele não tenha discernimento, o que é errado, né? O que é certo. Ensine-o que o salário do pecado é a morte, é o fim e a morte eterna, né? E que ele tema a Deus, né? Por isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que ele entenda que a vida eterna está em viver a vontade de Deus para nós aqui nessa terra. E aí eu continuo aqui pedindo, ensine o meu esposo, a minha esposa, que se prostituiu, desviando-se do Senhor, como está em Oséias 1:2. Portanto, cerca os seus caminhos com espinhos e levanta uma parede de sebe, para que ele não ache as suas veredas. Então ele ou ela não acha as veredas do mal mais, né? Eles irão atrás, mas não alcançarão, buscar-la-ão, mas não acharão. Então o meu esposo, a minha esposa, dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a minha esposa, o meu esposo. Desculpa. Que esteja interessado por... Que a mulher, né, o homem, que qualquer pessoa que esteja interessado, perca o interesse, né? E ganhe nojo do pecado, nojo do cheiro do pecado, do cheiro da bebida, da prostituição, do adultério, que tem um cheiro de destruição da alma, um cheiro de inferno já, né? E que eles ganhem nojo desse cheiro, já que já não tem mais os demônios, porque o que faz ser atrativo são os demônios gostam do cheiro do pecado. Enquanto que quando já não tem mais a ação demoníaca, que foi repreendida na primeira parte da oração, então a pessoa passa a ter nojo do cheiro do pecado, né? Convence-o que todo o pecado em sua vida, até mesmo os que eu não conheço, então, até mesmo os pecados que eu não sei que foram cometidos, mas o Senhor é quem convence. É Senhor, que o meu esposo, a minha esposa, não reconhece que o Senhor é quem lhe deu todas as bênçãos. Então, tudo isso, emprego, serviço, a fartura, a terra, tudo, a casa, tudo que ele tem hoje, lhe foi dado porque ele esteve andando em comunhão com Deus, e foi o Senhor Deus naquele tempo que ele deu. E depois que ele entrou nessa vida, a vida dele estagnou ali, e ele se tornou escravo dessa vida de pecado e não prosperou mais. Começou a andar para trás. Então, tudo que ele teve até agora e que ele está dando para as obras satânicas, para se manter na vida de pecado, é tudo bênçãos que o Senhor lhe deu para ele desfrutar com os filhos e com a esposa, mas na verdade ele está jogando fora aos deuses do mundo, né? Vivendo no pecado.
Senhor, que o meu esposo, que não reconhece que foi o Senhor que lhe deu o grão e o mosto e o óleo, e que foi o Senhor que multiplicou a prata e o ouro que ele usou para os Baals, descobre as suas vergonhas. Então, isso mostra para todo mundo ver, para ele mesmo ver as vergonhas de tudo que ele está fazendo. E também aos olhos dos amantes, o que ele está fazendo. Então, que qualquer um que veja ele, veja, nossa, que tolice, né? Então, que essas pessoas entendam que é um homem tolo, desperdiçando o que Deus lhe deu, né? Pois ninguém pode livrá-lo das tuas mãos, ó Senhor. Então, ele já não está mais na mão do inimigo para destruição, mas na mão do Senhor para tratamento. Então, é o Senhor quem está tratando. Faz cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, faz cessar os seus sábados e todas as suas solenidades, e de tudo aquilo que lhe dá felicidade na vida de pecado. Oséias 2, 6, 8 e 11. Atrai e leva o meu esposo, minha esposa, para o deserto. Ele fala ao coração. Então, depois de ele ter os olhos abertos, os amantes não quererem mais, então ele é levado ao deserto, para ali ficar sozinho e ser encontrado por Deus, né? E leva ao deserto, ele fala ao coração, para que venha o dia em que ele chamará o Senhor de amado da minha alma, meu marido, minha esposa, né? Como a igreja de Cristo, né? Então, que ele reconheça que o Senhor é quem é o amado da alma e que merece todo o louvor, né? E já não chamará mais Baal, trate e retire dele tudo que não te agrada, ó Deus. E da boca do meu esposo, da minha esposa, tire os nomes dos Balaíns e não mais lembrará desses nomes. Então, desses deuses estranhos, dessas prostituições, ele não mais lembrará os nomes. Oséias 3:1. E o Senhor me dirá, vai outra vez e ama essa pessoa por seu amado ou por sua amada. Contudo, ainda adúltero, como o Senhor o ama. Então, assim como o Senhor ama Israel, ama a igreja, assim também eu, como cônjuge repudiado, devo amá-lo e amá-lo novamente, mesmo sendo eles pecadores, né? Mas eles já reconheceram o seu erro, né? Porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. O Senhor é o nosso memorial, nos une e nos atrai um ao outro como cordas de amor. Que o meu esposo, minha esposa, me ame como Cristo ama a igreja, Efésios 5:25. E que o meu esposo, esposa, me ame como o seu próprio corpo, Efésios 5:28. E que eu seja submisso ao meu esposo, como é a ordenança do Senhor, dentro do que está dentro da vontade de Deus, né? E que em tudo sejamos benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou e nos perdoa diariamente. E que sejamos imitadores de Deus, como filhos amados que somos. Então, juntos daremos testemunho do amor de Deus em nossas vidas, né? E que sejamos imitadores de Deus como filhos amados que somos, que andemos em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 4:32 e 5:12. Então, Cristo, ele deu a sua vida pela sua amada igreja, sendo ela ainda pecadora. Então, assim também nós aceitamos, né, que Cristo fez isso por nós, né?
que nos alegremos no Senhor, porque em ti confiamos. Os retos de coração, todos te gloriam. Salmo 64, 10, né? Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça, né? Salmo 66, 20. Então Deus é bendito e Ele não aparta de nós a sua graça. Cria em mim, ó Deus, e no meu esposo, na minha esposa, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Mantenha em nós o teu espírito. Então, pelo Espírito Santo, nós somos reconstruídos, né? Então, que o Espírito Santo se mantenha em nós. Restitui-nos a alegria da tua salvação e juntos ensinemos aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti, para o louvor do teu nome. Faça que seja incontrolável e ardente o desejo do meu esposo para comigo, da minha esposa para comigo, e para voltar para o nosso lar. Eu te agradeço com ações de graça, honra, glória e louvor sejam somente a ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Já é, né? Então, essa oração pode ser e deve ser feita várias vezes durante o dia. Você pode escrevê-la desse jeito, ou pode escrever, ou o mais correto é você falar com as tuas próprias palavras, né? Então, eu fiz a copiação dessa oração para eu estar lendo, mas eu gosto mesmo de falar com o meu papaizinho querido, o Senhor meu Salvador, com as minhas próprias palavras, né? Para que Ele me limpe, me preencha de amor, né? Me preencha com sentimentos de perdão e que também Ele vá visitar o meu amado, né? Da maneira dele, e que ele encontre lá e consiga trabalhar lá dessa maneira na vida dele, com essa cerca de espinhos, né? Com essa cerca de sebe e espinhos, né? Que é a oração de Oséias, né? Eu tinha feito ela num outro vídeo, somente a oração, mas eu gosto de estar sempre repetindo, porque quanto mais você vai repetindo a oração e o vídeo, melhor vai sendo colocado na mente o quanto poderoso e poderoso é a palavra do Senhor, e que nenhum dos seus profetas foi à toa, mas cada profecia tem o seu tempo na sua vida, sim. Então, que você, assim como eu, aprendam com esse deserto a encontrar o caminho certo, né? O caminho assim como Cristo encontrou o caminho dos espinhos para salvar a sua amada igreja, o corpo de Cristo. E assim também nós, como cônjuges, que fomos acordados primeiro, possamos estar em oração por aquele que se perdeu, né? Tem um versículo que fala, né, que aquele que não cuida dos seus e dos da sua casa, ele é pior do que um injusto, né? Pior do que um ímpio. Então, não me adianta querer ganhar um mundo e não orar pelo meu cônjuge, pelo da minha casa, pelo que é carne da minha carne, osso do meu osso, mente da minha mente. Então, se Deus nos uniu para que somente a morte nos separasse, então essa união eu devo honrá-la, né? Bendito aquele que honra o lar, né? O casamento imaculado, né? E aquele que desonra, que fala mal de um casamento celebrado pelo Senhor, ele é maldito, né? Porque se é bendito quem honra o casamento, mas é maldito quem desonra um casamento. Então, nunca devemos falar contra uma união, um casamento, porque já não são mais dois, mas somente um, até que a morte os separe. Então, pode haver
um tempo de abstinência para a oração. Quando há violência, quando há agressão, quando há descrença que a pessoa se descreveu, mas geralmente os dois se perderam espiritualmente. Teu cônjuge só será atacado se você realmente não estiver firme no Senhor. Eu demorei para aprender isso, mas meu cônjuge só será atacado se eu estiver fraca e desviada do Senhor, aceitando ideias do mundo. E o mundo veio com uma enxurrada de ideias erradas. Então muita gente caiu nesse erro. Então que possamos assim retornar para casa e orar pela salvação da nossa casa e da nossa família. Amém? Deus abençoe.